Olá, pessoas queridas. Meu nome é Valéria Cavalari e este é o programa Curas Quânticas Divinas. Hoje com o tema xamanismo, um tema que há muito tem a ver com todos nós, seres humanos, e que parece que a gente tem uma relação íntima com ele, embora hoje distante. Há muito tempo as pessoas vêm tentando se reconectar à natureza. E para falar sobre esse tema, xamanismo, de uma maneira muito profunda e muito especial, eu trouxe aqui para vocês o mestre e doutor Altieri Araújo Carvalho. Ele é mestre em neuroimunologia pela Universidade Federal do Fluminense e doutor em Psicologia, Neurociências e Comportamento pela USP e Faculdade de Medicina da Eslovênia. Não é pouca coisa não, gente. Não é mesmo. Mas isso tudo porque vocês merecem. Merecem saber sobre o xamanismo com uma pessoa realmente muito, muito especial. Hari Altieri. Hari Valéria, Hari meus irmãos. Altieri, é um prazer imenso ter você aqui, realmente, nesse programa, que é um programa que tem buscado oferecer para o público em geral informações mais sérias sobre todas as formas de cura. E o xamanismo é algo que as pessoas meio que conhecem, acham que tem alguma coisa a ver com o índio, mas não sabem bem como funciona e o que é. Eu queria perguntar para você o que é o xamanismo e qual a principal característica do xamanismo. As pessoas se confundem ou ainda relacionam o xamanismo com os índios pelo fato de os índios ainda manterem a mesma filosofia, né? Os mesmos procedimentos que se tinha nos primórdios. Na verdade, o xamanismo ele teve origem na Sibéria e ele tem como maior característica a não dissociação daquilo que é físico, que as pessoas hoje estão falando muito em científico, né? Não dissociar aquilo que é científico, que é físico, daquilo que é da parte espiritual, da religiosidade, não da religião, mas da religiosidade. E eu posso dar um exemplo bem simples. No xamanismo, como você já falou em processos de cura, existem vários produtos, né, que nós chamamos de medicinas da floresta, que são recursos que nós temos, naturais da floresta, e que nós utilizamos, mas nunca utilizar, por exemplo, tomei um rapézinho e fiz o rapé por fazer o rapé. Não, esse rapé ele tem um contexto físico, ele tem um contexto medicamentoso, mas ele também só vai ser eficiente quando administrado junto com um processo espiritual. Então você utiliza a medicina sagrada, né, a medicina do rapé, por exemplo, em ritual. Então você abre, faz um ritualzinho, né, pequeno, curto, que seja suficiente para que você acesse a tua espiritualidade. Você faz uso da medicina sagrada em espírito de oração. Então essa é a principal característica do xamanismo, né? Que a gente observe a natureza, que você consiga observar, entender a natureza e se beneficiar de todos os mecanismos, de todos os recursos que a natureza tem para oferecer, tanto para o seu próprio bem, para o seu próprio benefício, como também para o benefício do outro, dos seus irmãos, né? Entendo. E você falou de rapé. A ayahuasca funciona mais ou menos dessa mesma maneira? Existem várias medicinas da floresta, né, que nós chamamos de vários recursos da floresta. Todas as vezes que a pessoa está meio nervosa, vai em casa e faz um chá de cidreira, na verdade, ela está fazendo uso de uma medicina da floresta, né? Se a pessoa não tiver uma dependência química muito grande de outros medicamentos, a cidreira vai ter um efeito realmente fantástico, muito bom. Então, assim como a gente pensa na cidreira, todos os outros recursos, hoje em dia os que estão mais em voga, né, é a própria ayahuasca, que nós chamamos de ayahuasca, que significa o vinho das almas ou a pequena morte, que no Brasil é muito conhecido como Santo Daime. Então, na verdade, é a mesma bebida, né, que é uma das medicinas da floresta, assim como a gente tem o rapé, o sangue do dragão, o cambô, o cumbaiá. Então são várias medicinas com fins específicos que devem ser utilizadas em ritual e que vêm trazer como benefício final a cura.
Essa parte da medicina, né, do xamanismo, eu até vou pedir para você voltar um dia para a gente falar e aprofundar melhor sobre esse assunto. Mas, de todo jeito, eu queria que você me falasse um pouco por que para algumas pessoas isso caiu tanto em descrédito, né? Da onde veio esse descrédito todo, sendo que, de verdade, até todos os medicamentos, mesmo sintéticos, acabam vindo de alguma maneira das plantas, né, das ervas, enfim. O nosso mundo atual, as pessoas estão muito acostumadas a vários processos passivos. Eu preciso que as outras pessoas façam coisas para mim para que eu me cure. Então, se nós pensamos, por exemplo, em medicamentos alopáticos, como a Novalgina, a Neosaldina, eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo a Neosaldina. Aí passa mais um tempo, a cabeça dói de novo, eu tomo outra Neosaldina. E todas as vezes que eu tenho a dor, eu recorro para Novalgina, para Neosaldina ou qualquer outro, né, analgésico que o valha. Então, na verdade, nós ficamos habituados a não tratar o problema, e sim eliminar o sintoma. Então, nós utilizamos esses medicamentos alopáticos com isso. Se nós pensamos, por exemplo, na medicina da floresta, e eu como exemplo, eu posso usar aqui um exemplo de uma medicina, um rapé, que foi produzido desse aqui, por exemplo, da folha da jurema. Isso que eu ia te perguntar, qual é o produto do rapé? A folha da jurema. Então, na verdade, a gente tem uma casquinha de uma árvore, junto com tabaco, e ela passou por um processo de torração, né? Ela vai para uma chapa, ela vai ser torrada, vai passar por um processo de preparo em ritual, não é um processo comum. Entendi. E aí essa medicina, ela passa então a ser servida, por exemplo, como pó. Eu posso mostrar aqui, né? A gente coloca o pozinho na mão, e quando nós vamos administrar essa medicina em uma pessoa, existe um instrumento que a gente chama de tipi, né? E a gente pega, então, esse instrumento, nós colocamos, chegamos na narina da pessoa e sopramos. É soprar. Entendi. Então, de um lado, se fez de um lado, fazemos do outro. O rapé, por exemplo, ele vai ter alguns efeitos quase que milagrosos para as pessoas que sofrem de rinite, sinusite, cefaleia, enxaqueca, né, congestão nasal. Então é realmente uma medicina que tem essa capacidade de cura. Entretanto, ela deve ser feita em ritual. Por quê? Porque a gente está levando em consideração a parte sagrada da medicina. Entendi. Então a gente considera que ela tem propriedades químicas, como todos nós sabemos cientificamente, né? Ela tem propriedade química, mas também conta com a participação da espiritualidade que vem fazer o seu trabalho. Então, no caso do rapé, quando as pessoas vão ao ritual, elas fazem um ritual e elas fazem uso e elas veem aquela melhora absurda, qual é a tendência dela? Eu quero levar para casa. Aí ela vai na internet, compra, eu vou só esconder a marca, aí ela vai lá na internet, compra na internet, chega em casa e ela começa a fazer uso de todas as vezes que doeu, usou. Então elas começam a usar o medicamento da medicina da floresta como se fosse um medicamento alopático. Qual vai ser o problema do rapé? Ele vai parar de fazer efeito e ela vai ter dependência química, assim como se tem de cigarro. Porque tem o tabaco, né? Porque tem o tabaco. Então, aquilo que seria a cura passa a ser mais um vício. Então, a partir do momento que as pessoas aplicam inadvertidamente, da forma incorreta, a medicina vai ter um efeito totalmente adverso. É por isso a necessidade da gente ter muito cuidado quando as pessoas oferecem produtos na internet, quando se participa de rituais sem que você tenha um conhecimento específico daquilo que você está fazendo com o seu corpo e com a medicina da floresta. Porque uma vez que você faz a utilização incorreta da medicina, automaticamente ela vai perder o seu efeito. Com certeza. E por falar nisso, utilização incorreta, e o xamanismo ou participar de algum ritual xamânico não tem necessariamente nada a ver com religião, né? Ou tem? Se você for levar em consideração que todas as religiões têm um propósito único, que é levar o ser humano em direção à espiritualidade, e essa é uma vertente do xamanismo, nós poderíamos com toda certeza dizer que qualquer religião faz parte do xamanismo, ela pertence ao xamanismo, seja cristã, hindu, espírita, qualquer tipo de religião que promova essa ligação do homem com a espiritualidade, com Deus, como quiser chamar, então ela faz parte do xamanismo, é uma vertente do xamanismo. Qualquer pessoa então pode participar de um ritual xamânico? Qualquer pessoa pode participar de um ritual xamânico, desde que
ela seja orientada quanto ao tipo de medicina que vai ser utilizada em seus rituais. É muito comum nós vermos grupos de pessoas que se reúnem e passam a fazer rituais xamânicos com vários tipos de medicinas da floresta, como o daime, que nós chamamos de ayahuasca, sem que a pessoa tenha um devido preparo. A pessoa chega em determinado local, toma, por exemplo, a ayahuasca e senta lá e faça o que você tem que fazer, passa o seu processo e volta. E muitas vezes as pessoas voltam para casa, Valéria, sem saber o que aconteceu com ela. Sem péssimo, ter a consciência do que aconteceu com ela. Olha que interessante, se o xamanismo nos exorta a prestar atenção na natureza e entender o mecanismo da natureza, ou seja, você está aqui, vai fazer uma festa ao ar livre, o céu ficou preto, ventou, sai que vai chover, vai para uma cobertura. Esse é um exemplo bem simples, e o xamanismo é simples. Tudo que você vai fazer em relação ao xamanismo é necessário que você tenha conhecimento, que você tenha consciência. Olha essa palavra, consciência, saber junto. Então nós precisamos conhecer. Então todas as vezes que vocês estiverem interessados em participar de um ritual xamânico, antes de ir direto para o ritual, busque conhecer com as pessoas que vão ministrar essa medicina, busque conhecer a procedência das medicinas sagradas, como vai ser administrado, quais são os seus efeitos físicos, quais são os seus efeitos químicos, qual o objetivo espiritual, principalmente o objetivo espiritual. Principalmente o objetivo espiritual e o químico, né? Porque eles andam sempre juntos. Sempre juntos. Por falar em xamanismo, eu acho que não dá para falar em xamanismo sem falar de xamã. Quem é o xamã? Né? E assim, quem é que pode ser um xamã? Precisa ser uma pessoa especial, com dons especiais? Nas idades mais remotas, né, o xamã era aquele líder da tribo que passava por uma situação muito grave. Ou ele passava pela morte e sobrevivia. Ou como naquele filme 300, que eles pegavam a criança, jogavam lá na floresta, se você voltar, você é um xamã. Né, seria um xamã. Isso é o conceito que se tem dos primórdios do xamã. Pela filosofia xamânica, todas as vezes que você se propõe, então, a se destituir desses conceitos que afastam a espiritualidade do conhecimento humano, todas as vezes que você se pretende, né, unir, e todas as vezes que você começa a se subordinar às leis da natureza, observar as leis da natureza, observar o que o seu corpo fala com você e você responde. À medida que você vai participando desse processo muito observativo, reflexivo e no final da história prático, na verdade tem-se um xamã. Então o xamã não é um privilégio, não é um privilégio de uma única pessoa, mas um privilégio daquela pessoa que se propõe a entrar por esse caminho. Isso que você está falando sobre o caminho para se chegar a ser um xamã, né, é o que eu tenho percebido da evolução do nosso planeta agora, onde as pessoas estão caminhando, os seres humanos estão caminhando para serem mais pessoas humanas, próximas, divinas, para serem pessoas diferenciadas do que era no passado, que é isso, elas estão se aproximando do próprio poder, da sua essência, digamos assim, da fonte, né, de quem as criou. Exato, né? Valéria. E o interessante é que exatamente no xamanismo, nos rituais xamânicos, nós temos 2 objetivos básicos. O primeiro é que você tenha contato com o seu eu interior, né, para que você se conheça. Nesses rituais, que depois eu quero falar um pouquinho desses símbolos, né? Claro. Nesses rituais, você tem um contato com você mesmo, com o seu eu superior, ou seja, aquela parte que ama, que perdoa, né? Que se dedica, que ora, que faz, mas você também tem contato com o seu eu inferior. É aquele que comete erros, que peca, vamos dizer, no sentido, né, cristão da palavra, que comete erros, falhas, inveja, que xinga o outro no trânsito. Esse é seu eu inferior. Nós temos essa porção dentro de nós. Então esse é o primeiro objetivo, que você tenha um contato com o seu eu interior e, como consequência, que você se conecte com a espiritualidade. Eu falo espiritualidade porque no xamanismo nós não temos uma religião definida. Na minha visão, por exemplo, essa espiritualidade é Deus. O nome que você destina
Não importa. Se eu pegar uma garrafinha de Coca-Cola e do lado de fora escrever chamate, continua sendo Coca-Cola. Se eu escrevo 51, continua sendo Coca-Cola. Então, para nós, não importa o rótulo, importa o que está na essência, né? Ok. Você falou agora sobre o simbolismo do xamanismo, né? Quais são os símbolos do xamanismo? Dentro do xamanismo, nós utilizamos vários símbolos, né, bastante interessantes. Por exemplo, o chocalho, né, que a pessoa chama de chocalho, nós chamamos de maracá. Esse é um bem simples, que é feito com um carocinho de manga, né? Que, por exemplo, quando os índios, tem um índio ferido, e o pajé faz o trabalho, né, com todas as medicinas, ele vai lá, busca as folhas, trata o ferido, o doente, seja lá o que for. Quando acabam os seus recursos, ele então começa a tocar o chocalho, invocando os ancestrais que venham em favor daquele que está doente. Nós, nos nossos rituais, tocamos o maracá como símbolo da intercessão. Como nós não conversamos nos rituais xamânicos, todas as vezes que se tocou o maracá, é para que você se lembre que tem alguém em oração por você. Outro símbolo bem característico, né, são os tambores. Os tambores, nesse caso aqui nós temos um djambei, eles são considerados como navios, porque aqueles que tocam o tambor, né, vão conduzir o trabalho, vão fazer com que as pessoas que estão em concentração tenham mais facilidade de acessar. E psicomotoramente falando, o tambor, ele tem o som do coração da mãe. Sim. Então, te faz remeter àquela época em que você está no útero da mãe, com aquele som grave. E naquela época você era protegida, amada, alimentada, aquecida. O tambor te regride, então. Te regride, na verdade ele te leva para dentro da mãe. Qual mãe? A sua mãe, a mãe terra, a energia mãe, o próprio Deus, que nós podemos chamar de mãe, porque Deus não tem sexo. Então ele te leva para dentro de Deus, para dentro da terra, que as pessoas chamam de Gaia, né? Então todas as vezes que no xamanismo o tambor tocou, é esse símbolo, a força feminina, a força da proteção. Só que tem uma má notícia. Tem uma má notícia. Com 9 meses, né? Corta o cordão, se leva um tapinha, e agora aqueles sons graves que você ouvia dentro do útero da mãe passam a ser agudos. Então nós temos aqui a representação da força masculina, como se fosse o falo, como os freudianos gostariam muito de falar, né? E esse som mais agudo, né? É a representação da força masculina, que leva em consideração a tua liberdade, a tua independência, que te faz crer que você é livre, que você é forte. Que engraçado. Para mim, ouvindo esse som, parecia masculino e esse feminino. Mas quer ver que legal? As mulheres têm voz aguda ou grave? Aguda. Aguda. E os homens têm voz aguda ou grave? Grave. Então as mulheres buscam a sua energia na voz do homem. E o homem busca a sua energia na voz da mulher. Para completar o ciclo. Um completando o outro. Incrível. Essa é. Incrível, incrível. Altieri, você é uma pessoa muito estudada, incrivelmente. Eu falo que não sei como ele não ficou maluco por ter estudado tanto, né? Mestrado, doutorado e coisas tão complexas. Você que acha que eu não fiquei maluco. Eu acho que não. Eu acho que você está falando coisas bem saudáveis. Mas eu queria que você me explicasse como que você fez a junção da fenomenologia existencialista com o xamanismo. Aí você vai ter que explicar um pouquinho o que é fenomenologia existencialista. Fenomenologia existencialista. Fenômeno é tudo aquilo que acontece. Fenomenologia é o estudo do fenômeno, ou seja, estudo daquilo que acontece. A fenomenologia existencialista, então, se refere ao estudo do fenômeno de se estar vivo, de ocupar um lugar no mundo. Como eu juntei o xamanismo com a fenomenologia, eu não juntei não. Como xamanista, olhando, né, as bases do xamanismo, de observar, entender e observar, era exatamente o que a ciência lá via fenomenologia já fazia com os fenômenos. Ver, observa, entende. Que é exatamente o que o xamã tenta fazer. Ver, observar, entender. Então só foi trazer essa filosofia, né, bem tradicional, bem científica, muito clássica, para facilitar a explicação desses fenômenos que nós conseguimos observar aqui no mundo xamânico. Bem simples. Eu não sei se eu estou correta, se eu me lembro bem, mas fenomenologia era algo que mostrava as coisas ou que tentava entender as coisas. Isso.
aquilo que ela é. Aquilo, né, que ela é. É o que é. Ou como você consegue conceber. Ok. Então, por exemplo, se você chega, eu olho e tem uma imagem aqui. Isso, para mim, representa Jesus, que é o mestre da casa que nós trabalhamos. Para mim, ele representa Jesus. Aí vem o evangélico e olha e fala assim, não farás para ti imagem, escultura, não gosto disso aí, é uma pedra. Para mim, ele representa Jesus. Para o outro, ele não representa nada. E agora, como fica esse evangélico e eu nessa visão? Eu respeito a visão do evangélico e o evangélico respeita a minha visão. Cada um dentro da sua própria verdade, inquestionável para si, porque ela é verdade suprema, inquestionável nesse momento para ela. Entendi. E para mim também. Entendi. E o grande segredo é a interação dessas verdades. Né? O grande segredo é a interação destas verdades. Pena que não é assim que ocorre, mas está se encaminhando para isso. Está se encaminhando, né? É isso que nós estamos brigando para que aconteça. Nosso programa chama Curas Quânticas Divinas. E é muito importante passar para o nosso público como as pessoas podem alcançar a cura. Então, através do xamanismo, qual é o processo que as pessoas podem participar, podem ter para chegar a alguma cura? E que tipo de curas elas podem ter também? Essa é uma questão bastante importante e muito fácil de entender. Vamos imaginar uma pessoa, por exemplo, que apresenta uma doença que seja psicossomática. Okay. Uma pessoa que está sofrendo, por exemplo, de insônia, né, por um processo muito grande de ansiedade. A partir do momento em que ela, nos rituais xamânicos, consegue se concentrar da forma adequada que se orienta, e ela consegue conceber, conhecer ela por ela mesma, a origem desses problemas, de onde esses problemas vieram e principalmente como corrigir, e agora, com a força do seu trabalho, corrigir esses problemas, automaticamente a insônia desaparece. E isso a gente pode pensar nos problemas psicossomáticos, como medicina da floresta. Nós podemos pensar em componentes da natureza que têm componentes químicos que levam a verdadeiramente cura de algumas... Vou dar um exemplo bem simples. Você está com um processo inflamatório muito grande, como é que a vozinha lá da roça curava aquele processo? Ela vinha com arnica, colocava, sim, e era um excelente anti-inflamatório. Sim. Então, da mesma forma, nós temos assim, a forma de tratar com a medicina das florestas essas doenças, temos como tratar aquelas doenças que são psicossomáticas, né, via essa questão. E a partir do momento em que a pessoa entra em contato com a sua religiosidade, não podemos deixar de esquecer que a religiosidade promove curas, promove milagres, né? E até porque eu acho que... Hoje nós já sabemos que um ser integral é aquele que... Né, você tem que ter o lado espiritual, o físico e o lado emocional, mental. Então, são vários corpos que são assistidos. Eu acho que quando você fala, pelo que eu estou entendendo, Altieri, quando você fala em cura xamânica, né, é aquilo que você falou no começo, são as duas coisas. É o espiritual, é o corpo físico e o corpo espiritual. Então, tem que se levar em consideração que há um corpo espiritual. O corpo, né, espiritual, físico, psíquico, né, todos eles. Né? Okay. E todos aqueles outros que as pessoas creem que existem. Né? Existem várias teorias diferentes e nós nunca descartamos nenhuma teoria. Nós sempre nos baseamos na teoria daquilo que a pessoa acredita e é dentro dessa teoria que a gente trabalha. Mas é muito bacana, é muito lindo mesmo. E eu queria muito agradecer a sua presença aqui e dizer que você é nosso convidado para vir falar de muito mais coisas. Mas antes de eu terminar, eu fiquei muito curiosa. Você está usando um... Japamala. Japamala. O que é um japamala? O japamala é como se fosse um terço, né, indiano. Só que ele tem 108 pedras. Segundo a cultura indiana, cada pedra tem a representação de um nome de Deus. Todas as vezes que eu estou em trabalho xamânico, que eu estou fazendo algum serviço xamânico, eu uso o japamala como uma representação de que, independente do nome do Deus que você dá, eu estou subordinado a ele, a seu serviço. Que bacana. E você usa para rezar como os católicos usam o terço? Sim, podemos rezar também. Nós podemos fazer sessões, né? Existem... vários mantras que podem ser utilizados, mas também você pode usar o japamala de uma forma bem simples, né? Então, eu estou querendo hoje trabalhar a minha prosperidade, né? Então eu vou lá
Em nome da minha prosperidade, em nome da minha prosperidade. E cada pessoa pode estabelecer o seu próprio mantra. Seu próprio mantra. Né? E repetindo, né? E à medida que ela vai fazendo esse mantra, o seu corpo vai assumindo como verdade, a espiritualidade vai te abençoando, né? De acordo com a sua fé, de acordo com a sua devoção e principalmente, para nós, fé é importante, devoção também, e tão importante quanto a sua fé e a sua devoção é o seu trabalho. Então, assim, a gente não é muito acostumado a pedir, né, as coisas para a espiritualidade, nós geralmente agradecemos, nós tomamos consciência daquilo que nós precisamos e esperamos que a espiritualidade nos conceda a sabedoria para trilhar o caminho até obter aquilo que a gente precisa. Né? Ok. Eu queria 2 coisas de você agora. Uma, que você deixasse um contato seu, alguma coisa para as pessoas te procurarem, se for o caso, e outra, que você também deixasse uma mensagem para todos nós. Ok, o nosso grupo é chamado Céu de Logos, nós fazemos reuniões mensais, todos os segundos sábados em Juquitiba, e para que as pessoas participem dos nossos rituais, é necessário que elas assistam uma palestra prévia, né? Então eu vou deixar o meu celular, né? A pessoa pode entrar em contato via WhatsApp, que é o 11... telefone 97170-7211. Nós vamos colocar. Não, a gente vai colocar no embaixo. Então, todo mundo pode estar vendo agora. É só entrar em contato pelo WhatsApp e nós podemos agendar uma entrevista, que a gente chama de palestra, entrevista, não importa o nome. E serão muito bem-vindos aqueles que quiserem participar. E a mensagem que eu gostaria de deixar: Deus nunca fará por você aquilo que você pode fazer. E o grande exemplo que eu dou foi quando Cristo foi ressuscitar Lázaro no túmulo, e as pessoas queriam assistir a esse processo que Jesus ia fazer, e todos foram juntos para o túmulo, e Jesus falou para as pessoas: afasta a pedra. As pessoas afastaram a pedra. Ele chegou na frente do túmulo e disse: Lázaro, levanta e vem para fora. E Lázaro levantou e veio para fora. Jesus não afastou as pedras porque tinha quem afastasse. Se as pessoas podem afastar, ele não vai afastar. Jesus não precisava entrar na sujeira de Lázaro, de morto, para se contaminar com aquela sujeira para trazê-lo à vida. Ele deu a vida e Lázaro vinha com as próprias pernas. Então a maior consciência que nós podemos ter hoje é: não espere que Deus faça por você aquilo que você deve fazer. Não espere que o outro faça por você aquilo que você deve fazer. Seja você uma pessoa forte, santa, um verdadeiro Deus, que nós temos as centelhas divinas, né, dentro de nós. Faça com que essa centelha divina brilhe, tenha força, busque espiritualidade, mas trabalha. Essa é a nossa mensagem. Maravilha, maravilhoso. Obrigada por sua presença aqui. Gratidão do fundo do meu coração. Acho que você foi a gente não pode falar em pessoas escolhidas ou especiais, não sei, mas para mim você realmente está se mostrando uma pessoa muito especial, está fazendo um trabalho muito diferenciado com as pessoas. Todo o seu estudo e toda a sua atenção, né, a essas pessoas que te procuram, eu acho que é um trabalho muito importante e lhe agradeço por isso, e lhe agradeço por esse programa, e volte sempre. E vamos terminando aqui mais um programa Curas Quânticas Divinas. Espero vocês no próximo programa. Até lá.